Há umas semanas atrás, a Elisa enviou-nos uma mensagem para o nosso grupo das professoras da Super Igreja, a dizer que as 3 verdades que queremos que as nossas crianças saibam. Eu posso confiar em Deus, eu preciso escolher bem e eu devo tratar os outros da mesma maneira que eu quero ser tratado. E isto para mim foi um desafio, porque eu gosto de contar as histórias, gosto da cronologia, gosto daquelas coisas todas e percebi que apresentar Deus como alguém em quem elas podem confiar, porque foi por aí que eu quis começar com elas, poderia ser difícil, porque nós temos a tendência de defender Deus perante os argumentos. Mas depois eu lembrei-me de uma coisa, quando eu era miúda, pequenina, e à igreja dos meus avós, havia um versículo que estava escrito lá em cima na parede e dizia: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. E havia as palavras que me saíam mais assim, que tinham mais impacto para mim, uma criança pequenina, é entrega, confia e ele tudo fará. E eu depois pensei, bem, se é possível uma criança confiar em Deus, se é possível apresentar Deus a uma criança como alguém que é confiável, é porque não é difícil de ensinar. É porque é uma coisa que se calhar é mais simples do que aquilo que nós pensamos. Então abracei o desafio. A própria Bíblia, o próprio Deus diz: fazei prova de mim, não é? Façam prova do Senhor e vejam como Ele é bom. Então Deus quer que nós saibamos e possamos pôr à prova para saber que Ele é de confiança. Como eu gostei tanto de falar com as crianças sobre isto, eu decidi que era isto que eu ia trazer também, claro, de outra maneira, mas que ia trazer também aqui, para partilhar convosco. Quando nós queremos falar de alguém, quando nós queremos recomendar alguém, dizer que alguém é de confiança, nós dizemos aquilo que sabemos acerca dessa pessoa que nos inspira essa confiança. Podes-me recomendar um bom mecânico, podes-me recomendar uma boa cabeleireira, podes-me recomendar alguém de confiança e nós dizemos, sim, vai ali porque aquela pessoa é de confiança, é honesta, é íntegra, diz a verdade, não te vai enganar, tem uma boa experiência com ele. Então, quando nós queremos apresentar Deus a alguém como alguém de confiança, nós também dizemos aquilo que Ele é para nós, aquilo que nos inspira confiança nele, aquilo que fundamenta o nosso sentimento de confiança nele. Nós já falámos muito aqui hoje, já cantámos muito e já declarámos muito a nossa confiança em Deus. E isto que eu tenho para vos trazer hoje também fala sobre confiar nele. E basicamente é isto, Deus é de confiança. E aquilo que eu gostava, que no fim de tudo aquilo que eu vou dizer, que fique bem claro nos vossos corações, é que vocês podem realmente confiar nele. Ele é de confiança. Então, quando eu comecei a pensar o que é que eu vou lhes dizer àquelas crianças, o que é que eu lhes vou dizer acerca daquilo que me inspira confiança em Deus, porque é que Deus é de confiança, a primeira qualidade que eu decidi falar foi sobre a sua santidade. E é disto que eu também quero falar hoje. Independentemente da forma como tenhas conhecido Deus, como Deus tenha entrado na tua vida, independentemente do atributo de Deus que é mais visível na tua vida, da qualidade de Deus que seja mais nítida para ti acerca de Deus, independente da forma como Ele te tenha sido apresentado ou da forma como tu escolhes seguir e conhecer, se for com base naquilo que são realmente as suas qualidades, os seus atributos verdadeiros, tu vais sempre saber que podes confiar nele. Porquê? Porque todos os atributos de Deus, todas as qualidades de Deus estão assentes numa só, que é a sua santidade. E a sua santidade remete para todas as outras qualidades de Deus. Ele é santo e essa santidade remete para o seu amor. E o seu amor é alimentado pela sua santidade. Ele é santo e a sua santidade remete para o seu poder. E o seu poder é alimentado pela sua santidade. A santidade, e foi o que eu tive que explicar às crianças para elas entenderem, a santidade de Deus não é mais nada do que a sua perfeição. Deus é santo, Deus é perfeito. E a perfeição a um nível que não é o nosso padrão, é o padrão de Deus.
Todos os outros atributos de Deus estão assentes nesta qualidade central. Vou dar um exemplo. Imagina que a forma como tu conheceste Deus, ou a forma como tu... Porque todos nós temos maneiras diferentes de o conhecer. Todos nós temos uma sensibilidade diferente para uma qualidade específica de Deus. Então eu vou dar um exemplo para uma. Imagina que a qualidade de Deus que um de nós ou tenha mais sensibilidade, ou que seja mais impactante, seja a sua justiça. Okay? Então tu sabes que a sua justiça é verdadeiramente justa. Não é uma justiça ao nosso nível, ao nível humano, porque nós sabemos que a justiça humana falha, mas a justiça de Deus não falha e ela cumpre-se sempre. Então, se tu souberes que a sua justiça está assente na sua santidade, que leva a justiça ao máximo padrão, ao exponente maior, tu sabes que podes confiar na justiça de Deus. Por exemplo, imagina que vais a conduzir a uma velocidade, apanhas uma multa de velocidade, mandam-te parar, estás com vários problemas no carro, não levas os documentos, até a luz da matrícula está fundida, pronto, tens ali uma conta para pagar muito grande. O senhor guarda vem ter contigo, faz-te as contas e diz que tens realmente muito para pagar. E tu dizes, eu não tenho dinheiro. E não tenho esta quantidade de dinheiro, não tens mesmo. Então o senhor guarda é justo. A justiça que ele aplica ali, por muito tentes contornar a situação, ele não vai deixar, porque ele é justo. Mas ele diz, pronto, vai-te embora, segue o teu caminho, eu pago a tua multa. E isto, nós não vamos dizer que este guarda deixou de ser justo, a justiça dele deixou de ser cumprida, não deixou. Isto foi mais ou menos, claro que a outro nível e com outra gravidade, aquilo que Deus fez connosco. A sua justiça foi cumprida. A sua justiça não deixou, não perdeu valor só porque alguém veio pagar o nosso preço. A sua justiça foi cumprida. E porquê é que Jesus veio pagar o nosso preço? Porque nem nós estávamos ao nível do pagamento. Nós não tínhamos dinheiro suficiente para pagar. Nós não tínhamos valor suficiente para pagar aquele preço. Era demasiado alto. Não tínhamos ali capacidade, poder para liquidar aquilo. Então Jesus diz, segue caminho, eu pago a tua multa. A justiça não deixou de ser cumprida. Mas Deus, cuja santidade também remete para o amor também foi cumprido. E assim nós podemos ver que todas as qualidades de Deus estão ligadas à santidade, todas elas estão elevadas, todas elas são sobrevalorizadas, porque elas estão ligadas à santidade, nenhuma tem oposição à outra. Eu antes, há uns tempo atrás, fiz questão de começar a corrigir umas coisas que eu dizia. Eu às vezes dizia, Deus é amor, mas atenção, Deus é justiça, como se uma coisa estivesse em oposição à outra. Não, Deus é amor e Deus é justiça. Há unidade, há conformidade, há harmonia naquilo que Deus é. Deus não se contraria. A santidade eleva ao exponente máximo cada atributo de Deus. E nós podemos pensar em vários atributos, e quando eu digo atributos estou a falar nas qualidades de Deus. Deus é amor, Deus é luz, Deus é perdão, Deus é compaixão, Deus é poder, Deus é conhecimento, é sabedoria, luz, é tudo isto ao nível mais alto, que está acima e fora da nossa capacidade e compreensão. É um nível alto demais para a nossa compreensão e por isso mesmo nós podemos confiar nisso. Quando remetemos cada atributo de Deus para a sua santidade, a compreendemos a este nível, nós não podemos fazer outra coisa senão confiar nele. Deus não muda, porque Ele é imutável. Ele é omnipresente, está em todo lado, conhece tudo, é onisciente. E isto tudo a um nível muito superior. Podemos procurar os variadíssimos atributos de Deus na sua palavra e saber que por causa da sua santidade, Ele jamais vai deixar de os ter. Ele jamais vai deixar de ser quem foi e quem é, e vai ser sempre assim. E às vezes encontramos em momentos da nossa vida em que saber que Deus é, o eu sou, é suficiente. Chega. Porque Deus é Deus. Ponto final. E agora vou partilhar convosco uma coisa engraçada. Eu já tinha dito ao João, porque ele tinha-me perguntado há uns dias o que é que eu ia falar, e eu disse-lhe, é engraçado, desta vez eu gosto muito de estudar e perceber tudo, e de onde é que vem esta palavra, e de onde é que vem esta expressão, e porque é que é assim. Eu desta vez
senti que não devia fazer isso. E orei, pedi a Deus direção e Deus foi falando comigo e eu escrevia tudo, aquilo que Ele me dizia. Eu tenho aprendido a ouvir Deus e saber que é Deus quando vêm pensamentos à minha mente e ao meu coração que eu sei que não podiam ser fabricados por mim com aquela velocidade. E então eu escrevo. E eu escrevi, quando estava a preparar a primeira lição da Super Igreja, sem saber que ia falar aqui, eu fiquei contente com esta revelação de Deus na minha vida acerca da sua santidade. E quando estava a orar e a agradecer, houve uma expressão que veio à minha cabeça tão estranha, que foi isto. O bramido, a santidade de Deus é como o bramido das progenitoras. E eu fiquei a pensar naquilo e fiz aquilo que sempre faço, vou ao Google. Vou ao Google, procuro o bramido das progenitoras e não aparece nada, nada que me satisfaça a minha curiosidade e pensei, bem, isto não é nada. Deixei passar. Quando comecei a preparar-me para hoje, e estava a orar e a pedir a direção de Deus, novamente, a santidade de Deus é o bramido das progenitoras. Poxa, isto não faz sentido. Eu já nem vou ao Google. Estava a passar a ferro. E orei, olha Deus, eu não vou ao Google, não há livros que tenham a resposta para isto assim tão depressa como eu preciso. Se faz favor, diz-me o que é que isto quer dizer. Se é que isto é para dizer, não é? Qual é o interesse, qual é o significado disto? Imediatamente eu tive assim uma imagem na minha mente daqueles documentários de vida animal. E então visualizei assim um grupo de animais, todos da mesma espécie, lá nos Montes Verdes, junto a um rio, a beber água, todos contentes, e havia muitas mães e muitas crias. E depois surgiu-me assim uma pergunta, como é que as crias reconhecem as mães? E como é que as mães reconhecem as crias? São todos iguais. Eu sei que há um padrão de cores, por exemplo, há uns tempos atrás, quando fizemos fomos a um safari lá embaixo no Alentejo e vimos que havia as zebras e eles estavam-nos a dizer as zebras parecem todas iguais, mas não são, elas têm riscas todas, o padrão das riscas é todo diferente. Para quê? Para que sejam reconhecidos entre si. E depois as riscas, as cores, o cheiro e o som. Quando as mães, quando as progenitoras nestes grupos de animais querem chamar os seus filhos, querem atrair as suas crias, ou querem avisá-los para não se afastarem porque há perigo, ou venham comer, está aqui uma bela de uma presa que eu apanhei, ou quando querem chamar a atenção das suas crias, elas emitem sons, e um som específico que a sua cria reconhece e vem ter com ela. Ou então deixa de se afastar tanto. E eu depois pensei, mas está bem, ok, o que é que isto tem a ver com a santidade de Deus? E depois também veio logo assim a resposta. A santidade de Deus, durante muito tempo, e em tempos idos ainda bem, mas que ainda, esses tempos ainda têm a sua descendência por aqui, foi ensinado que a santidade de Deus era alguma coisa que nos afastava dele. Era alguma coisa que nos separava de Deus. E aquilo que eu aprendi com Deus nestes dias foi que a santidade de Deus foi algo que foi revelado ao homem para o atrair, para o chamar. A santidade de Deus não serve para nos pôr à parte, para nos revelar o quão imperfeitos nós somos. Nós já sabemos disso. Sempre que um homem se deparou com Deus, na Bíblia, nós vemos que ele teve muito medo. E que Deus disse, a primeira coisa que Deus disse foi, não temas. Porque não foi para isso que a santidade de Deus nos foi revelada. Se Deus nos quisesse destruir, não precisava de nos revelar a sua santidade. Deus quer nos atrair, Deus quer nos chamar. Quando as crias vêm ter com as mães, elas reconhecem a mãe, sabem que ele é o seu lugar de pertença. É ali, aquela pessoa, aquela mãe, é ali que está a sua ligação. Quando Deus nos chama, através do bramido da santidade, é isso que Ele quer que nós percebamos, é ali que nós pertencemos. É o lugar de segurança, é o lugar em que alguém está a cuidar de nós. Quando
quando Moisés se encontrou com uma demonstração física de Deus, uma revelação de Deus, Moisés, como sabem, estava a pastorear ovelhas, uma delas decidiu fugir, ele foi atrás e quando encontrou num lugar onde estava a acontecer uma coisa estranha e a sua atenção foi atraída para lá. Havia uma árvore que estava a arder, mas ela não se consumia. Moisés aproximou-se e uma voz veio e disse: Moisés, descalça-te, porque o lugar onde estás é santo. E eu gostei sempre muito desta passagem, porque Deus podia dizer assim, ou a voz podia dizer assim: Moisés, afasta-te, porque a minha santidade pode consumir-te. Afasta-te, porque a minha santidade pode queimar-te. Afasta-te, porque o lugar onde tu estás não é digno da tua presença. Tu não podes estar aqui, mas Deus diz algo, atrai-o e chama-o e diz: descalça-te, sente a minha santidade, toca a minha santidade. E não pôs uns anjos ali a fazer um raio de segurança, não. Ele a chamou, atraiu e colocou no lugar da partilha da sua santidade com ele. Acho que eu e se calhar alguns de nós temos acreditado que nós não podemos ver Deus por causa da sua santidade. Até alguns homens na Bíblia tiveram tanto desejo de ver Deus, não é? Tanto, tanto, tanto. Deus, por favor, mostra-me a tua face. Por favor, passa diante de mim. E realmente vemos que há uma resposta de Deus que diz: mas tu não me podes ver, porque se tu me vires, tu te paras com a demonstração da minha glória, do meu poder, da minha santidade. Mas sabem, eu passei a acreditar que não é verdade, que nós não é que não possamos ver Deus por causa da sua santidade. Nós só podemos ver Deus por causa da sua santidade. A Bíblia diz em Hebreus 12:14: procurem viver em paz com todos e em santidade, porque sem ela, sem santidade, ninguém poderá ver o Senhor. E não é a tua santidade, porque tu não a tens. Por ti próprio não a consegues ter. É a santidade dele. E sem a sua santidade, tu não o podes ver, tu não o podes conhecer, tu não podes saber aquilo que ele realmente é capaz de fazer na tua vida. É com a santidade dele em ti que tu podes. Então a santidade de Deus não veio para nos tapar os olhos, veio para nos abrir os olhos e para nos colocar no lugar de pertença, no lugar em que nós sabemos quem somos e que podemos nos apresentar como estamos, mesmo com os nossos pés descalços, como Moisés teve que fazer, e deformados pelo tempo e pelos trilhos que fazemos, e mesmo assim nos apresentamos diante dele e dizemos: eis-me aqui, Senhor, como eu estou, diante da tua santidade, a tocar mesmo na tua santidade. Reparem que o Espírito Santo é santo, ok? A pessoa de Deus veio habitar dentro de nós com santidade. Para quê? Para sermos santinhos? Para sermos muito bonzinhos? Para sermos perfeitinhos? Não. Para nós sermos cobertos pela plenitude de quem Deus é. Não é para termos um bocadinho de Deus, para termos tudo. E esse tudo está cá dentro. Claro que se nós convivermos, quanto maior for o nível da nossa comunhão com esse Espírito que vive dentro de nós, claro que naturalmente surgirão frutos. E a Bíblia diz que há frutos dessa relação, são os frutos do Espírito. E os frutos do Espírito são amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. E contra estas coisas não há lei. E porquê que não há lei? Porque não há oposição, não há guerra contra aquilo que é a santidade de Deus na nossa vida. A santidade de Deus é um apelo, não é uma separação. Como é que nós podemos desenvolver esta confiança em Deus? Duas maneiras. Foram aquelas que me vieram à mente, com certeza poderão na vossa vida praticar outras formas. Mas como é que a confiança de Deus pode ser praticada na nossa vida? Porque é assim, uma coisa é nós sabemos que Deus é de confiança. Ok, eu sei que aquele mecânico é de confiança, mas até que eu tenha uma experiência com ele, eu não vou testar essa relação de confiança na minha vida. Então eu também preciso fazer alguma coisa para que essa confiança passe a ser uma verdade na minha vida. Então, acreditar. Quando Adão e Eva estavam lá no jardim com Deus, antes de eles comerem do fruto que não deveriam comer,
eles viviam numa relação de perfeita confiança com Deus e entre eles. Andavam nus e não havia qualquer vergonha nem medo. O que é que mudou? Foi Deus que mudou? O que é que aconteceu? Eles passaram a acreditar numa mentira. E acreditar numa mentira é deixar de acreditar numa verdade. Então, se nós estamos numa situação em que a nossa confiança em Deus não está como devia estar, nós temos que pensar em que mentiras temos acreditado e em que verdades temos deixado de acreditar. Se queremos confiar em Deus, temos que começar a acreditar nele e no que ele diz. A sua palavra é verdade. Aquilo que diz é verdade. E temos que pôr isso à prova na nossa vida e testificar disso. Segundo, confessar a sua santidade. E já fizemos isso muito bem e devemos continuar a fazê-lo. Santo, santo, santo. Fez-me sempre muita impressão isto. Porque é que Isaías e João tiveram estas visões do céu, em que eles tiveram uma visão do céu e viram os anjos a cantar santo, santo, santo é o Senhor, 3 vezes santo. Porquê? Porque é que há esta necessidade de estar sempre a dizer que Deus é santo no céu? É um som no céu, há um bramido no céu, o som da santidade de Deus. A repetição de um nome ou de uma expressão, isto foi a única pesquisa que eu fui fazer, era para os judeus. Quando se dizia uma coisa 3 vezes é porque aquilo é mesmo para ser sério, é mesmo uma coisa verdade, é mesmo uma declaração importante. Então, quando eles têm esta visão de que os anjos estão no céu a cantar santo, 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 eles estão a expressar com força e com paixão aquilo que estão a dizer. E porquê que eu pensava, será que Deus tem necessidade que os anjos estejam a cantar para ele santo, santo, santo? Não, Deus não tem necessidade disso. Deus não precisa que tu lhe digas que ele é santo. Deus sabe que é. Mas tu precisas de dizer, tu precisas de declarar, tu precisas de acreditar que ele é santo. E quando nós declaramos, quando nós dizemos muitas vezes, nós passamos a acreditar naquilo que estamos a dizer. Porque nós não estamos só a dizer, nós estamos a ouvir. E isso torna-se uma verdade aqui dentro, que deixa ao nosso coração. Então, essa convicção vai levar-nos a confiar nele. Deus é de confiança porque ele é santo. A sua santidade é o fundamento dos seus outros atributos, que não podem falhar porque estão firmados numa conformidade perfeita e santa. E para terminar, algo que Deus também falou comigo, já depois de ter isto tudo muito mais ou menos encaminhado, tudo escrito, nada montado ainda, mas tudo muito escrito, eu fiquei triste. E falei com Deus acerca dessa tristeza, porque eu depois pensei no amor de Deus. Ok, Deus, então amas-me porque és santo. O teu amor é grande, é majestoso, é imenso, é eterno, é incondicional, por causa da tua santidade. E eu sei que tu me amas, mas eu não sinto que tu me amas. Eu sinto que tu amas porque tens que amar. Não tens outra forma de fazer as coisas, não tens outra forma de sentir em relação a nós. Mas é porque de alguma maneira isso é imposto por causa da tua santidade. E eu sou apenas um objeto aleatório, não é? Não é me amas, tu amas, tens que amar, mas a mim. E eu comecei-me a sentir assim um bocadinho triste com isso. E eu já tinha partilhado convosco aqui há um tempo como Deus tem falado comigo através da minha experiência de ser mãe. E como eu tenho aprendido a ser filha de Deus, sendo mãe dos meus filhos. E então Deus voltou a ir aí a essa área, a essa aprendizagem que eu tenho tido com Ele, e fez-me pensar novamente nos meus filhos. E Deus fez-me uma pergunta. Tu amas os teus filhos porque tu és a mãe deles, ou tu amas os teus filhos porque eles são os teus filhos? E esta pergunta fez muito sentido para mim. Se eu não fosse a mãe deles, naquele exato momento que eu estava a olhar para eles, eu não ia deixar de os amar. Então, os meus filhos não são amáveis porque eu sou a mãe deles. Eles são amáveis porque são os meus filhos. Não sei se isto faz sentido. Deus também nos ama porque nós somos os filhos dele. Ele é Deus, ele é santo. Mas nós somos o objeto
o objeto, não é um objeto aleatório, nós somos o objeto do seu amor. Aquilo que Ele sente por nós, o amor que Ele tem por nós, não tem a ver com quem Ele é, tem a ver com quem nós somos. Obviamente que Ele ama e não há outra forma dele agir. Mas aquilo que Ele é, aquilo que eu sou para Ele, é que eu sou filha. Então eu sou realmente amada por Ele. E eu não tenho que sentir que Ele só ama, porque tem que amar. Ele ama-me, a mim, que sou filha dEle. E nesta manhã, cumpri o tempo, espero não ter falado rápido demais, ter ajudado. E vocês sabem que eu sou assim muito breve, mas acho que está fixe assim. E realmente eu fiquei muito feliz hoje de manhã, quando entrei aqui e percebi o ambiente que estava e como o Espírito Santo tem estado hoje a falar, e independentemente se aquilo que é dito é de uma forma que vos agrada ou não, vocês possam reter no vosso coração aquilo que Deus vos está a dizer. Vocês podem confiar nele. Ele é de confiança. Vou só dizer só mais uma coisa que eu não era para dizer, tinha arriscado, mas vou dizer na mesma. Recentemente passámos por algumas situações assim um bocadinho difíceis, que já estão a resolver-se, graças a Deus. Mas houve assim um dia especial em que eu falei para Deus, era tanta coisa a acontecer, e eu disse a Deus, bolas Deus, ajuda-nos. E... desculpem. E Deus fez-me lembrar uma coisa que eu já partilhei, acho, com a Carla, que fez-me lembrar nos meus peixes. E tenho lá uns peixes em casa, dentro de um aquário, e depois arranjámos um gato. O gato descobriu os peixes. E eu, um dia antes de ir para a cama, andei sempre a ralhar com o gato, não vais para aí, não vais para aí, até que eu tive que tirar os peixes de onde eles estavam e pôr os peixes no móvel mais alto que eu lá tenho em casa. E naquele momento, quando eu estava a falar com Deus, eu senti uma confiança no meu coração. Deus põe-nos em lugares altos. Independentemente daquilo que estejamos a passar, tu estás num lugar alto, um lugar de segurança, onde tudo está controlado. Deus está a ver tudo e tu estás lá com Ele. E Deus não falha, porque Ele é santo. Amém.